Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pergunte ao Eric e hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre cheque, ok? Você tem curiosidade sobre o cheque? Se você tem, então vem comigo. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre cheque. É interessante explicar um pouquinho sobre o cheque, porque muitas pessoas manuseiam o cheque e trabalham com cheque, mas pouco entendem, pouco sabem, né, a respeito desse importante instrumento de crédito que existe à nossa disposição. Tá? O cheque, além de ser um meio de pagamento, né, que a gente emite cheque para fazer diversos pagamentos, ele é classificado como um título de crédito, né? O título de crédito é que permite a circulação desse meio de pagamento na economia, né? Então, é possível que você emita o cheque para uma pessoa e essa pessoa transfira o cheque para terceiros, né? Essa forma de você transferir o cheque de uma pessoa para outra é o chamado endosso. Então, o cheque, para ser transferido, ele tem que ser endossado. É quando a pessoa escreve no verso, endosso para fulano, o cheque tal. Aí a pessoa que é o endossatário, né, a pessoa que recebeu esse endosso, ela passa a ser o titular desse direito que está expresso ali no cheque. Tá? Outra coisa importante também que é possível destacar no cheque é que o cheque ele permite a figura do avalista, que nada mais é do que um garantidor. Então o avalista ele é um garantidor daquele meio de pagamento e ele assina também na folha, no anverso do cheque, né, na parte da frente do cheque, como garantidor daquele cheque. E caso esse cheque ele seja emitido e não tenha fundos, né, é possível a cobrança desse cheque, não só da pessoa que assinou o cheque, o devedor direto, né, o devedor primário, como também dos devedores indiretos, que são o endossante e o avalista. Então a gente tem como executar a pessoa que emitiu o cheque, os endossantes e o próprio avalista para receber esse cheque. Tá? Interessante é destacar o seguinte: quando o cheque ele é emitido na mesma praça, ou seja, na mesma cidade em que o indivíduo tem a conta bancária, esse cheque tem o prazo de apresentação no banco de 30 dias. Então a pessoa que recebe um cheque ela tem que apresentar esse banco em 30 dias. Tá? Se o cheque for emitido em praças diferentes, ele tem que prazo de apresentação de 60 dias. Tá? Após esse prazo de apresentação, esse cheque pode ser executado como título extrajudicial em 6 meses. Caramba, Eric, para aí, o que seria um título executivo extrajudicial? Então, pessoal, essa aqui que é a parte interessante do cheque. A execução de um título executivo extrajudicial é muito mais rápida, você consegue entrar com muito mais facilidade no patrimônio do devedor por ele ser um título executivo extrajudicial. Então a gente consegue entrar com uma ação cambial nesse lapso de 6 meses e assim entrar mais facilmente no patrimônio do devedor. Tá ok? Bem, é interessante destacar que caso o cheque seja apresentado após o prazo de apresentação, isso não tem problema, o banco vai pagar de qualquer jeito. Tá? Ele só não pagaria caso você apresente após os 6 meses, que é esse prazo de vida útil curta que tem o cheque. Tá legal, pessoal? Então, queria deixar para vocês essas informações e dizer o seguinte: após os 6 meses, né, dessa ação cambial, que é a ação que ela existe para que a gente venha executar o cheque, existem ainda outras formas de você executar o cheque, mas aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Tá? Por exemplo, a gente pode entrar com uma ação de locupletação, ação de não enriquecimento sem causa, que é uma ação também possível, que tem o prazo de prescrição, né, de 2 anos após a prescrição da ação cambial, né? É uma ação que a gente pode entrar também para poder recuperar o dinheiro do cheque. Podemos entrar também com uma ação causal, né?
E podemos entrar também com uma ação monitória. Então a gente ainda tem mais outras 3 formas de você executar o cheque. Mas aí, pessoal, excetuando-se a ação monitória, todas elas seriam ações de conhecimento. Ou seja, antes da gente entrar no patrimônio do devedor, o juiz primeiro terá que reconhecer que existe uma dívida, né? Ao passo que se a gente entra com a ação cambial naqueles 6 meses após o prazo de apresentação, já se presume que existe aquela dívida, ou seja, é um título que permite a execução direta do título. Ao passo que se a gente entrar com uma ação de não enriquecimento sem causa, ou com uma ação causal, ou com uma ação monitória, a gente vai precisar primeiro de um reconhecimento judicial dessa dívida, tá ok, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência, sejam bem-vindos aí ao meu canal, deixe o seu like e venha conosco nas redes sociais, ok? Até a próxima!